inacreditável o que a gente está vivendo no nosso país. Um general de 4 estrelas preso pelo poderia. O general Braga Neto, ele inaugura uma nova modalidade de crime no nosso país, que é o poderia, que é o aconteceria. É uma vergonha o que acontece no nosso país. O assunto mais importante da semana foi a prisão do general Braga Neto. O nome que eu quero dar para essa fala é assim, o golpe fracassado e a marcha para a cadeia. E eu quero fazer uma homenagem ao deputado Luiz Lima, porque eu vi a sua fala. Vossa Excelência falou, não teve golpe, logo não tem processo. Então eu vou dizer a Vossa Excelência está incorreto, dialogando com todo o trato que eu tenho com Vossa Excelência. O Pinochet estava um dia antes, do lado do Salvador Allende. No dia seguinte ele deu um golpe de Estado. Não teve como explicar. Eles bombardearam, mataram, assassinaram. O Videla fez a mesma coisa na Argentina. Em todos os países, o golpe de Estado, quando ele vence em 64, quando o general Mourão desceu de Juiz de Fora para cá, ele já veio para dar o golpe. Dessa tribuna, o Tancredo Neves gritou, canalhas, quando o Auro Morandrade falou, sabe o quê? O presidente saiu do país, era mentira. O João Goulart estava no país. Golpe de Estado é crime contra o Estado de Direito, é o maior crime da nação contra a democracia brasileira. E eu vou dizer mais. O Bolsonaro, ele é um golpista nato. Ele queria golpe de Estado sempre. Ele achou que no Fernando Henrique tinha que ter golpe, 30 mil mortos. E o Fernando Henrique também, matava o Fernando Henrique, que era assim que ele fosse. Ele sempre funcionou assim, Luizinho. Então, não tem como. Mas eu quero falar do general Braga Neto. A prisão de um general de 4 estrelas virou uma chave. Não vai ter anistia, não vai ter passada de pano aqui. E a sociedade brasileira, a justiça brasileira, a PGR já tem um rumo. A Polícia Federal tem provas absolutamente consistentes sobre todos os aspectos. E o que vai acontecer aqui é que golpistas criminosos ponham a barba de molho, porque não vai ter pouca prisão, vai ter muita prisão. E dentro da democracia, dentro da lei dentro do Estado de Direito e dentro do direito de defesa. Então, quem tramou para voltar uma ditadura sanguinária, quem tramou para voltar a tortura como política de Estado, merece pena grande. Eu vi que o general Braga Neto, com todas as acusações que ele tem, pode chegar a 40 anos de prisão. E eu acho que o Bolsonaro não terá menos de 50 anos de prisão. Porque ele é o chefe de tudo isso. Eu assisti ontem um ex-deputado do PSL, não me recordo agora o nome, mas foi muito ativo nessa casa, bolsonarista raiz, que falou o seguinte, o Bolsonaro é um covarde. Ele fez todo um vídeo para falar da covardia do Bolsonaro, sempre empurrando para os outros. É o que ele fez, ele tramou 3 meses, ele participou de tudo, a minuta do golpe, chegou para os generais, vamos botar a tropa na rua, não deu, porque o Exército e a Aeronáutica não toparam. E aí, o que ele fez? Ele foi para a Disneylândia esperar ver se o 8 de janeiro dava sorte para ele. Não deu, tá? Então, eu quero dizer o seguinte, o general Mário Fernandes, general Heleno, Paulo César, almirante Gadier e dezenas de coronéis e altas patentes compartilharam disso tudo. É preciso fazer uma depuração enorme nas Forças Armadas brasileiras. Tem muito golpista, mais do que isso. E precisa acabar com essa ideia de tutela militar, de artigo 142, limpar os currículos de agulhas negras e tirar os militares da política. Se quiser, sai da farda, entende? Mais do que isso, eu acho que o golpe mostrou uma lista de pessoas que ele foi planejado no início do governo, no meio e no fim. O Bolsonaro nunca pensou em sair do poder. Nunca. Então,
eu quero dizer o seguinte, o coronel Cid, que é um kid preto, ou seja, as forças especiais, é o maior manancial de informações, e ele vivia do lado, o tempo todo, do presidente da República. Então, o que a gente pode dizer? É que também teve apoio civil, e eu quero falar um pouco disso também, do apoio civil. Ou seja, daqueles, não só os que praticaram o vandalismo na Praça dos Três Poderes, e os kids pretos já estavam lá, mas aqueles que financiaram. E agora apareceu o general Braga Neto, que foi tão ungido aqui. O general Braga Neto chamou os outros generais de cagões, inclusive o chefe do Exército. Olha a hierarquia dele. Mais do que isso, generais melancias, e que ia torrar eles e a família deles nas redes sociais. Nas redes sociais, vejam, a maioria do alto comando foi contra o golpe e o golpe fracassou e não tem possibilidade de golpe agora. Vocês perderam. Então vai ser o judiciário que vai resolver. E mais do que isso, agora veio que o Braga Neto entregou uma caixa de vinho para os kid pretos patrocinarem, sabe o quê? A reta final. Dia 15 de dezembro, assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. E a sacola de vinho tinha dinheiro que veio do agronegócio. Agora eu estou vendo que a Frente Parlamentar Agropecuária quer uma punição severa para essas ovelhas negras do agronegócio. Eu nunca vi a FFA falar, entende? Quando trancaram as rodovias com caminhões do agro, não eram só do agro, é verdade, entende? Quando eles trancaram as rodovias, quando eles estavam ali na porta dos quartéis, quando eles financiaram todo aquele acampamento, quando eles mandaram esse dinheiro aqui agora, nunca vi ninguém falar nada. É interessante que isso seja investigado e aprofundado. E mais do que isso, eu entendo o seguinte: financiar o assassinato da presidência da República, do presidente, do vice e tal, é o quê? Existe crime maior do que esse? Claro que não. Não tem essa de Supremo Tribunal Federal. Vocês querem uma Corte Suprema Americana, onde tem 6-3 lá para o Trump? Não tem. Aqui no Brasil não está, aqui é 9-2. Então está fora. Mas não é só por isso, é que as provas são consistentes. Ninguém fala da PGR aqui, já repararam? Só a gente. A PGR que vai mandar a denúncia. É a Polícia Federal que investiga. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para dizer o seguinte: pode-se produzir o festival de fake news, pode-se criar qualquer cortina de fumaça na sociedade, mentir à vontade, como o bolsonarismo mente nas redes, criar suas bolhas, não vai resolver o problema. E alguém falou: o que vocês querem? Prender o Bolsonaro? Não é no que nós queremos, é que ele precisa ser preso mesmo. Ele é o chefe, ele é o conspirador, ele é o maior criminoso, genocida. Biltre, não, o Bolsonaro, ele é terrorista, ele queria botar bomba nos quartéis e vocês sabem disso. Ele foi expulso do exército brasileiro, o Geisel era contra ele, entendeu? O Bolsonaro só faz isso, ou seja, ele conspira para permanecer no poder. Inclusive, vejam vocês, o Bolsonaro é capitão, não dá certo, gente. O general vai bater continência para esse sujeito desqualificado, entende? Foi isso que fizeram. Os generais ficaram de joelhos para esse cara. Não, mas não teve golpe. E eu quero, nessa tribuna, só para concluir, dizer o seguinte: os generais que ficaram na legalidade, que não são golpistas, esses que não são democratas nem socialistas, mas eles cumpriram a lei, entende? Eu saúdo e acho que não tem mais espaço para isso. Não vai ter anistia, porque foi muito grave o que aconteceu e nós temos que pacificar o país. E pacificar o país é botar o Bolsonaro na cadeia.
Só para concluir, presidente, enquanto o Bolsonaro não entrar na cadeia, e ele é o maior responsável, não haverá paz aqui. Esse sujeito só produziu ódio e vingança. E vocês podem espernear à vontade, porque a hora está chegando. Tic-tac para vocês. Está chegando a hora. E vão ser muitos. Não vai ser só o Bolsonaro, não. Muitos militares e muitos civis. Bolsonaro na cadeia. Para que todos saibam, em um pouco mais de 500 anos de descobrimento do Brasil, pela primeira vez, mandaram prender um general de exército no nosso país. Diante disso, dá para ver que algo não está correto. Nós acompanhamos, eu não diria, deputado Chico Alencar, perplexos, porque os golpistas são bastante previsíveis, mas sem dúvida nenhuma indignados com aquilo que veio a público, com toda a sua extensão, não só da tentativa de golpe, que nós já sabíamos pelos dados recentes da Polícia Federal, do envolvimento de generais, de coronéis, de tenentes, de majores, de pessoas das outras armas que não exército, das outras forças também, marinha, de aeronáutica. Nós sabíamos o que tinha acontecido. Mas agora também, depois da prisão do general Braga Neto, aliás, digo-se de passagem, que não há como fazer a defesa, porque o senhor Braga Neto é um general, mas é um cidadão como qualquer outro. Aliás, o presidente Lula disse quando saiu do hospital: espero que ele tenha o direito à ampla defesa, não da forma que me foi negado, mas da forma que a lei prevê. Agora, tentar passar pano, não, ele não fez nada, ele é golpista, vice-presidente da República armando golpe, é gravíssimo. Aí é o primeiro que vai preso, uma desonra para ele e certamente para muitos que o acompanharam. Eu acho que hoje o Exército se sente envergonhado por ter entre seus quadros pessoas como Braga Neto. Se não se sente, deveria sentir. Porque eu vi várias manifestações, conversei inclusive com militares, que se sentem constrangidos com o que está acontecendo. Mas nós nos sentiríamos muito piores se o golpe tivesse acontecido, porque essa casa estaria fechada. Não tenho dúvidas. Alguns têm a ilusão que tem deputado bonzinho, tem deputado malzinho, tem um daqui, um lá. Estaria fechada, até porque há um movimento, e alguns aqui acompanharam, por conta das emendas, o que aconteceu com as emendas, a prisão de 17 pessoas na última semana. Seria um bom motivo para que fechasse essa casa, como fizeram os golpistas em 64. Agora, o que me chama a atenção é que, nesse pacote de delação que foi feita pelo senhor Cid, ele diz aqui que a Frente Ruralista agora falou em atos isolados e defende a apuração sobre, aspas, pessoal do agro da trama golpista. Nós sabíamos que o agro, eu não estou dizendo que o agro como um todo, obviamente, mas que pessoas ligadas ao agro estavam envolvidas no golpe. Não só agora, em 2022, mas já estavam antes. Ou alguém ignora quem financiou os caminhões que trancaram rodovias? Alguém ignora quem levava comida para os motoristas que ficavam durante uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias? Alguém ignora quem estava incentivando que as pessoas ficassem, segundo a delação, 3 mil ônibus pagos pelo agro para vir aqui, para ficar em frente aos quartéis, para invadir o plenário desta casa, do Senado, do STF, do Palácio? Se alguém ignora é porque está em outro planeta. E aí diz mais, eu acho que eu falei hoje, inclusive, muito rápido com o Pedro Lupion, que é o presidente da frente. É lógico que a frente se sente constrangida, mas eu acho que tem que ser mais do que constrangido. Tem que fazer por onde sejam apuradas as denúncias, porque se elas não forem verdadeiras, senhor presidente, elas vão, obviamente, cair. Se forem, tem que punir. A prisão preventiva do general, ela resulta também nesse processo. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a prisão do Braga Neto, relata que o militar providenciou recurso para o plano de matar em 2022 o presidente eleito Lula, seu vice-general do Alckmin e o próprio Moraes. E querem que uma pessoa dessa fique solta.
Ah, mas ele não conseguiu concluir. Quer dizer que primeiro tem que matar para depois saber que concluiu. Golpe, senhores. O fato de você tentar já é crime. Além disso, segundo a decisão do Moraes, esse sábado, depoimento de Cid, foi Walter Braga Neto que entregou o recurso necessário para a organização da execução da Operação Punhal Verde e Amarelo, evento, aspas, Copa 22. Agora, o que me chama mais a atenção, além disso que todos nós já sabemos, diz ele, o senhor Cid, o pessoal do agronegócio, a participação dos setores do agronegócio foi relevante nos atos antidemocráticos em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, onde apoiadores de Bolsonaro pediam a intervenção das Forças Armadas contra os resultados das eleições que deram a vitória a Lula. Isso há 2 anos atrás. Foi desse acampamento que saíram os golpistas que depedraram a sede dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. Como mostrou a Folha, ainda em novembro de 2022, parte dos caminhões estacionados em frente ao quartel-general é de empresa, senhor presidente. 12 veículos exibiam o nome de Agritex, revendedor de maquinários, peças e equipamentos agrícolas que atua em 7 cidades. No nosso estado, Paraná, a BIA identificou, naquele dia, 272 caminhões em Brasília. A Cipal, Indústria e Comércio de Paranaguá, tinha 10 veículos, maior número identificado pela BIM como sendo uma mesma empresa. O relatório também identificou que o empresário Alexandre Lerman era dono de 7 caminhões que participaram dos atos golpistas. Também tiveram as contas bloqueadas. Senhor presidente, para concluir, o golpe não se dá com meia dúzia de militares. É muito maior que isso, e eu digo que ainda está em curso. Ainda está em curso. Não foi extinto. Ainda está em curso e ainda tem gente que passa pano e passa a mão na cabeça. Não, foi só uma brincadeirinha de golpe. E só queriam matar o presidente, o vice-presidente, e o Alexandre de Moraes, e os deputados, e talvez sindicalistas, e talvez o pessoal dito de esquerda, e também a direita. Ia passar impune por isso. Conclui, deputado, por favor. Então, senhor presidente, nós queremos sim dar todo o apoio que for necessário para que atos golpistas como esse nunca mais se repitam na história. Mas, para isso, é preciso prender, cadeia, sem anistia, cadeia para todos aqueles que tramaram contra a democracia no nosso país, inclusive para o pessoal que financiou. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados.